Pessoal, esse é o segundo vídeo onde eu estou tratando aqui da religião muçulmana, do islamismo, que está se espalhando pelo mundo. Antes de dar continuidade àquilo que eu falei que ia falar com relação aos versículos do Alcorão, eu quero ler um versículo bíblico para ver quais são os mandamentos do cristianismo. Eu vou ler um texto que está aqui em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, tem muitos textos semelhantes a esse nas Escrituras Sagradas, né? Diferente do Alcorão, a Bíblia Sagrada ela se divide em duas partes. A Bíblia Sagrada ela tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? E ela se divide nessas duas partes. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, aquele povo, a palavra diz que ele era de dura cerviz, então Deus agia com eles de uma forma diferente, né? E realmente naquele momento havia muitas guerras, né? E o Senhor, ele não punia só outros povos, mas punia muito também o seu próprio povo de forma disciplinar para que Israel viesse a alcançar o conhecimento perfeito de Jesus, tá? A gente sabe que o povo de Israel ele é um patriarca. Nós tivemos Abraão, Isaque e Jacó, né? E Abraão, ele teve Isaque. Isaque era o filho da promessa de Abraão. É aquele que Abraão foi levando lá para o monte, né? Porque Deus tinha pedido o seu filho Isaque em sacrifício para testar a fé de Abraão. E chegando lá no monte, Abraão pega o cutelo e vai sacrificar. E aí se ouve uma voz do anjo e fala, não, né? E Deus, ele reconhece que Abraão teve fé, né? E aquela fé que Abraão teve, né? Deus, ele poupa o seu filho Isaque. Então Isaque é o filho da promessa. Abraão, ele teve esse filho, Isaque, né? Que foi aquele filho da sua velhice. Deus tinha prometido que ele teria um filho, passou-se muitos anos, ele já era velho, sua esposa já era velho, nada veio. Como não veio o filho, o que aconteceu? A esposa de Abraão tinha uma serva, e essa serva chamava Agar. Aí Abraão falou assim, bom, na verdade foi a mulher que falou, olha, vai lá e tem um filho com a minha serva, a gente pega ele como filho nosso. E Abraão foi lá, teve um filho com a serva Agar, o nome desse menino era Ismael, e Ismael, ele é o pai do povo árabe. Só que Ismael, ele é filho da serva, né? E sempre houve ali uma espécie de dor de cotovelo, porque o povo de Deus, ele veio de Abraão, Isaque e Jacó. São os filhos da promessa. Agora o filho de Agar era o filho da serva. Não tinha o mesmo olhar de Deus para o filho da serva que veio formar o povo árabe. Mais tarde a gente sabe, né, que o Maomé, nós não acreditamos, eu falo que Maomé teve uma revelação do anjo Gabriel porque é o relato dele mesmo, mas é claro que nós não acreditamos. Se Maomé teve revelação de alguém, foi de um demônio, né, de um espírito imundo que trouxe esse transtorno em todo o mundo, que é o que causa essa religião aonde ela se instala, tá? Então, eu quero, quem sabe aí tem alguém que se converteu ao islamismo. O brasileiro, ele tem uma carência religiosa, qualquer coisa que aparece, ele vai abraçando aí, né? Isso é muito perigoso, né? Eu vou citar aqui alguns textos, tá, do Alcorão, e nós vamos entender que essa agressividade da religião muçulmana, ela tem base no Alcorão, tá? Eu vou citar o capítulo 2 e o versículo 191. Diz assim: Matai onde quer que os encontreis. Matai, eu não vou ler o texto inteiro, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Matai onde quer que os encontreis, né? Aqui está se referindo aos infiéis. Quem são os infiéis? Qualquer pessoa que não se renda, Islã, a palavra Islã significa renda-se, ao Islã ele é um infiel. Vamos ler mais um aqui.
capítulo 2 do Alcorão, versículo 244. Façam guerra pela causa de Alá. Então, o Alcorão, ele diz que Alá, que é o Deus deles, tem nada a ver com o nosso Deus, tá? Ele incita o seu povo o tempo todo a fazer guerra. Capítulo 3, versículo 151 do Alcorão. Infundiremos terror no coração dos incrédulos por terem atribuído parceiros a Alá. E aqui uma referência, parceiros a Alá, seria Senhor Jesus e o Espírito Santo. Porque ele diz que nós cristãos temos o Senhor Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus, mas lá no Alcorão eles não aceitam isso. O problema é que a Bíblia fala disso. Capítulo 4, versículo 74 do Alcorão diz assim: que façam guerra pela causa de Alá, aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Veja aqui, né, da onde que vem o suicídio dos homens-bombas. O próprio Alcorão, ele incentiva as pessoas a se matarem em prol da causa de Alá, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem tanta coisa aqui, não dá para ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Capítulo 5, versículo 33 do Alcorão diz assim: o castigo para aqueles que lutam contra Alá e contra o seu mensageiro Maomé e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepado a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles o aviltamento neste mundo, e no outro sofrerão um eterno castigo, né? Então veja a questão da decepção, né? Decepar a cabeça, decepar o pé, decepar a mão, algo que é muito comum. Capítulo 8 e versículo 12 do Alcorão diz assim, eu vou ler apenas a parte mais contundente aqui. Logo infundirei o terror no coração dos incrédulos, decepai-os e decepai-lhes os dedos. Olha só o grau de... Capítulo 8, versículo 67. Não é dado ao profeta algum fazer cativos de guerra antes de ter promovido grande chacina em sua terra. O que ele está dizendo aqui? Que para que um profeta ele venha ter moral, ele venha assumir essa postura de profeta, ele tem que ter um histórico de chacina, tem que ter matado muitas pessoas, né? Capítulo 8, versículo 39 do Alcorão. Guerreiem contra os infiéis, até que não haja mais incredulidade, até que prevaleça totalmente a religião de Alá. Então, na cabeça deles, né, aonde eles vão se instalando e vão ganhando força, eles têm que impor pela força a religiosidade deles, né? Deixa eu ver aqui, eu vou adiantar. Aqui, ó, capítulo 33, versículo 61. Os infiéis serão malditos onde quer que se encontrarem. Deverão ser aprisionados, e não apenas mortos, mas cruelmente mortos, para que seja espalhado o terror. Capítulo 9, versículo 111. Alá cobrará dos fiéis muçulmanos o sacrifício dos seus bens e de suas vidas em troca do paraíso. Ou seja, em troca do paraíso, eles têm que dar a vida, ou seja, é por isso que é tão incentivado lá no Hezbollah, na Al-Qaeda, no Estado Islâmico, aquilo que eles chamam de homem-bomba. Pessoal, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos falar do paraíso, que é o incentivo deles para morrer pela causa de Alá.